Quando eu assisti Close pela primeira vez, eu pensei muito se traria análise aqui para o canal, e eu decidi que não. Primeiro, porque o filme explora temas sensíveis, desfavoráveis ao algoritmo dessa plataforma. Agora que o filme chegou na Netflix, eu resolvi finalmente trazê-lo para você, e por isso eu quero pedir para que vocês compartilhem muito, em especial essa análise. Isso vai ajudar muito o canal. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e por aqui eu faço análises psicológicas de filmes, séries e personagens. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise das 3 camadas do filme Close de 2022. Lembrando que essa análise contém spoilers. Camada psicológica. Close insere elementos psicológicos muito diversos em seu roteiro. No terceiro capítulo do vídeo, vou apresentar uma interpretação simbólica e junguiana, mas por agora eu quero falar sobre os estágios do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Segundo o psicanalista, o ser humano passa por 8 estágios de desenvolvimento ao longo da vida, cada qual com um conflito característico. O quinto estágio ocorre entre os 12 e 18 anos, sendo caracterizado pelo conflito identidade versus confusão de identidade, ou confusão de papéis. Neste estágio, o indivíduo precisa compreender quem de fato é e qual o seu papel no mundo. Ele experimenta participar de grupos sociais diversos, uma maneira de compreender e vivenciar pontos de vista distintos. Léo e Remy vivem na área rural, um local onde se sentem livres de quaisquer julgamentos sobre o afeto que dão um para o outro. É possível reparar como todos da família deles também são afetuosos. No entanto, quando chegam na escola, esse afeto é interpretado de maneira diferente. Explorarei essa camada mais social no segundo capítulo deste ensaio. Agora, voltemos às questões mais teóricas. Erikson diz que a identidade forma-se quando os jovens resolvem 3 questões importantes: a escolha de uma ocupação, a adoção de valores sobre os quais viver e o desenvolvimento de uma identidade sexual satisfatória. Pelo menos parcialmente, Remy escolhe uma ocupação profissional, a música. No entanto, sente-se confuso em relação aos conflitos relacionados a valores e sexualidade. Tais conflitos desengatilham uma alteração de humor, fazendo chegar ao polo depressivo. Seus comportamentos são nítidos, uma expressão facial sempre desanimada e melancólica, episódios onde se tranca no banheiro e, claro, a briga com Léo na escola antes do dia fatídico. Para a preservação do conflito emocional do roteiro, isso não acontece no filme, mas caso um adolescente tenha comportamentos parecidos com o de Remy, é de extrema urgência que inicie tratamento psicológico e psiquiátrico. Enfim, com a saúde mental abalada e confusa em relação aos valores de vida e sobre sua própria sexualidade, Remy tira a própria vida. Em Infância e Sociedade, Erikson diz que a mente do adolescente é essencialmente uma mente do moratório, que é uma etapa psicossocial entre a infância e a idade adulta, entre a moral aprendida pela criança e a ética a ser desenvolvida no adulto. É uma mente ideológica e, de fato, é a visão ideológica da sociedade a que afeta mais claramente o adolescente ansioso por se afirmar perante seus iguais e que está preparado para se ver confirmado pelos rituais, credos e programas que definem ao mesmo tempo o que é mal, fantástico e hostil. Apesar de não verbalizar, é bem possível que, diante a rejeição de Léo, Remy tenha se sentido confuso em relação ao que Erikson chamou de visão ideológica da sociedade. Afinal, ele sai de um local seguro, onde suas habilidades ocupacionais e afetivas são valorizadas, para outro onde elas são desvalorizadas. No ambiente escolar, o esporte e as relações heteronormativas, que excluem certos tipos de afetos, são valorizados em detrimento da arte e da afetividade. Erikson explica que o perigo dessa etapa é a confusão de papel, quando esta se baseia em uma pronunciada dúvida anterior em relação à própria identidade. Os episódios delinquentes e francamente psicóticos não são raros. Se diagnosticados e tratados corretamente, tais incidentes não têm a mesma significação fatal que implicam outras idades. Léo está confuso em relação às 3 questões presentes na confusão de papéis. Não sabe qual carreira seguir, não compreende as nuances da sua sexualidade e muito menos a complexidade desses valores sociais. Comecemos analisando sua dúvida em relação ao papel ocupacional. Léo sabe que Remy seguirá uma carreira musical e se sente perdido por ainda não ter se encontrado. Na escola, começa a praticar o hóquei no gelo. É claro que essa escolha tem nuances simbólicas que explorarei melhor no terceiro capítulo, mas do ponto de vista psicológico, Erikson revela que na maioria dos casos, entretanto, o que perturba individualmente os jovens é a incapacidade de fixar-se em uma identidade ocupacional.
Para se manter juntos, superidentificam-se temporariamente até o ponto de uma aparente perda de identidade com os heróis dos grupinhos e das multidões. Isso inicia a etapa de paixão, que não é de modo algum, total ou sequer fundamentalmente um problema sexual, a não ser que os costumes o exijam. Em grande parte, o amor no adolescente é uma tentativa de chegar a uma definição de sua identidade, projetando a própria imagem difusa do ego em outra pessoa, para assim vê-la refletida e gradualmente definida. É por essa razão que, em tão grande extensão, o amor de um adolescente se limita à conversação. Quando Léo faz amizade com um dos garotos mais populares da turma, que já praticava o hóquei no gelo, ele se projeta nessa identidade que considera ideal para esconder os afetos vistos outrora como fora da norma pelos colegas. Agora, nos próximos capítulos, eu vou explorar as facetas sociais e simbólicas do filme, em especial de Léo. Camada social. A adolescência é certamente uma das fases mais conturbadas do ser humano. Como eu disse no capítulo anterior, o adolescente transita entre duas fases muito diferentes. Deixa para trás a alienação lúdica e inocente da infância para se preparar para uma vida adulta, um período onde as frustrações acontecem em uma frequência diária. A escola é onde o adolescente aprende a lidar com os primeiros problemas da vida. Precisa manejar os estudos e, ao mesmo tempo, conviver com pessoas que vieram de realidades diferentes da sua. Uma escola pública na Bélgica tem diversas diferenças com o equivalente no Brasil, embora muitos elementos comuns. O mais relevante para essa análise é como esses jovens se dividem em grupos, muitas vezes experimentando papéis sociais diversos. Essa divisão auxilia cada indivíduo a encontrar seu papel no mundo. No entanto, a divisão pode se tornar problemática. Erikson diz que os jovens também podem apegar-se demasiado ao espírito de clã e ser cruéis na exclusão de todos que sejam diferentes, na cor de pele, nos antecedentes culturais, nos gostos e dotes e muitas vezes em aspectos insignificantes das vestimentas e das maneiras que tenham sido temporariamente selecionados como sinais característicos para estar no grupo ou fora do grupo. É importante compreender o que não significa justificar nem compartilhar essa intolerância como uma defesa contra a confusão do sentimento de identidade. O roteiro de Close é bem sutil e essa exclusão nem sempre vem de maneira óbvia, personificado no papel do garoto encrenqueiro. No primeiro dia de aula, as amigas de Léo e Remy perguntam se eles eram um casal. Remy retrai-se em silêncio, como se estivesse desconcertado, embora Léo negue. Somos apenas melhores amigos, ele diz, visivelmente incomodado com a pergunta. A partir deste momento, Léo tenta se enturmar e sofre episódios de bullying. Esses ataques são sutis se comparados com aqueles dramatizados em filmes estadunidenses. É esse tipo de detalhe que eleva o roteiro de Close. É claro, não é porque os episódios de bullying são sutis de um ponto de vista de roteiro que são necessariamente pouco impactantes para aqueles personagens. Se até uma pergunta amigável de uma amiga fez com que Léo mudasse seu comportamento, a abordagem agressiva dos outros garotos fez com que ele intensificasse essa exclusão silenciosa de Remy de seu círculo de amizade. Ele começa a conversar sobre futebol e a praticar hóquei no gelo, comportamentos que o fizeram ganhar passaporte para o outro grupo de garotos que não sofrem por serem considerados diferentes. Aliás, no próximo capítulo eu vou explorar mais sobre a camada simbólica do filme, principalmente sobre o Léo ter escolhido o hóquei no gelo como esporte. Essa é uma das sacadas mais geniais do roteiro. Camada simbólica. O esporte mais popular entre os adolescentes belgas é o futebol. Isso fica evidente a partir de conversas e brincadeiras, onde citam atletas como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Ronaldinho e outros. No entanto, Léo opta por praticar um esporte um tanto inusitado, o hóquei no gelo. Para explorar melhor o simbolismo deste esporte, é preciso primeiro mudar a lente teórica. O psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung explora em sua teoria a relação sinérgica e complementar entre duas estruturas de seu sistema topográfico, a persona e a sombra. Murray Stein, um dos grandes estudiosos junguianos, diz que a sombra é a imagem de nós próprios que desliza em uma esteira quando caminhamos em direção à luz. A persona, o seu oposto, é o nome inspirado pelo termo romano para designar a máscara de um ator. É o rosto que usamos para o encontro com o mundo social que nos cerca.
Em outras palavras, a sombra contém características que são consideradas imorais pelo indivíduo. Segundo Murray Stein, a sombra contém características da natureza de uma pessoa que são contrárias aos costumes e convenções morais da sociedade. No caso de Léo, seu carinho e consideração por Remy, seja de teor homoafetivo ou não, deixou de ser parte inteira do seu ego no momento em que as amigas perguntaram se os dois estavam namorando. Naquele momento, ele rechaça essas características que pertenciam ao ego para as profundezas dessa instância chamada sombra. Essa terceira parte, o ego, funciona como um mediador entre persona e sombra. Tudo que ele rejeita é rechaçado à sombra inconsciente. Tudo que ele aceita é levado para a persona consciente. Como eu já disse, nos outros capítulos, é bem possível que o Léo tenha sim se interessado pelo hóquei no gelo e por esportes de maneira autêntica. Afinal, o melhor amigo era empenhado na música e ele mesmo se sentia deslocado por não se perceber como alguém com talento específico. Portanto, a persona não é formada por uma máscara falsa, mas por uma máscara parcial, cujos traços e qualidades são compatíveis com o ego. Mas como tudo isso, afinal, se relaciona com o hóquei no gelo? Além do esporte ser considerado másculo devido à sua brutalidade, é necessário muitos equipamentos de proteção para praticá-lo, inclusive uma máscara. Esses equipamentos carregam o simbolismo da persona que Léo constrói para si. Sua persona é uma máscara que visa esconder os elementos que seu ego rejeita, rechaçando-os à sombra, ou seja, o afeto que tem por Remy. Outro simbolismo presente no filme é a respeito do luto. Depois da morte do amigo, Léo tenta continuar a se proteger nessa persona durona criada por ele, até que começa a cair inexplicavelmente durante o treino do hóquei, quebrando o braço. Quando está colocando o gesso, começa a chorar. O médico pergunta se está doendo, ao que ele diz que não. Seu sofrimento não é físico, mas emocional. Com o gesso, ele é obrigado a interromper os treinos de hóquei, ou seja, ele se força a abandonar a persona que havia criado. Isso permite com que ele tome coragem para se confessar com Sophie, a mãe de Remy. Essa sequência toda, que termina em um abraço, é de uma beleza ímpar. Depois do abraço, o gesso é retirado, símbolo de uma elaboração parcial do luto. Nas últimas cenas, Léo volta a trabalhar na fazenda da família e volta a correr pelo mesmo campo florido onde brincava com Remy. Interpreta este final como uma aceitação das características que outrora havia rechaçado para a sombra. O que eu achei do filme? E antes de revelar o que eu achei do filme, eu quero falar sobre o meu trabalho fora do YouTube. Eu sou psicólogo e ofereço o serviço de psicoterapia online. E caso você se identifique comigo e com a minha maneira de ver o mundo, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Close é aquele drama difícil de assistir sem derramar lágrimas. Sua estrutura narrativa é simples, com 3 atos muito nítidos e conectados, mas a sua estrutura simbólica, temática e subtextual é complexa. O roteiro trabalha muito bem a chamada zona cinzenta dos personagens, em especial no segundo ato, no qual Léo afasta Remy do círculo social de maneira muito crível. Ele não quer ser agressivo, portanto age de maneira passiva, calando-se em situações onde deveria conversar ou mesmo incluir seu melhor amigo. Essa zona cinzenta também é percebida quando Sophie pede para que Léo saia do carro e logo depois ela entende que aquele comportamento é totalmente impulsivo. Essas sutilezas são elevadas ainda mais com as atuações dos atores mirins, que apesar da curta carreira já dominam a arte dramática. Esse foi um dos meus filmes favoritos de 2022 e fiquei feliz em ter finalmente escrito sobre ele. E você, gostou de Close? Deixe nos comentários para iniciarmos um diálogo sobre cinema. Além disso, deixa o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.